Olá a todos. A nossa convidada de hoje chama-se Maria João Samúdio, tem 25 anos e começou agora o internato de cirurgia geral. No fundo é uma espécie de Meredith Grey, mas com sotaque do norte. Oriunda da Póvoa de Varzim, e não perdoa quem diz Póvoa do Varzim, formou-se em Medicina na Faculdade de Medicina de Lisboa, no Hospital de Santa Maria, em 2020. Nunca soube o que quis fazer na vida, mas foi andando na crista da onda até acabar como médica. Esta cena fascina-me. Acaba como médica. E agora dá por ela a trabalhar no maior hospital do país a fazer aqueles que muitos consideram o internato mais difícil. Ainda assim, sendo médica de cirurgia geral que corta pessoas, insiste em não se levar a sério. São coisas. Olá. Olá. Obrigado por teres aceito o nosso Bem-vinda. convite. Ora, essa é um E prazer. antes de mais, aqui na tua apresentação, ouviu-se que eras de cirurgia geral. Queres explicar o que é isso? Bem, Não, porque há pessoas que dizem, a cirurgia, há boas cirurgias, Yeah. pode ser Claro. cirurgia plástica. exato, Mas não é. mas lá está, a cirurgia geral é o quê? É cirurgia que não é aquilo que tu sabes que é. Ou seja, a plástica, tu sabes o que é que é. Tu sabes o que é que a não plástica sabes que faz. doença a pessoa tem, vamos cortando Não, até não, chegar não, lá. não é isso que eu te... Claro, é assim que funciona, não sabes. Vais cortando Já enquanto- pessoas. Não, então, mas eu já. Diz Não, explica não, lá. vá, formula a tua pergunta, como queres formular, força. Não, explica-me o que é medicina geral. Exato. Porque não vais andar a escordejar as pessoas. Não, à partida não, À à partida partida não. não. Às vezes acontece. Às vezes acontece e tu dás o nome de laparotomia exploradora. E Yeah. é exatamente isso. Exploratória. Pronto. É tipo, abrem-te a barriga e não lá ver o que é que está a Então, passar. olha, afinal. Olha, mas estamos só a interromper. Deixa lá, vá, diz. Pronto, Cirurgia geral. mas ok. basicamente é o quê? A cirurgia geral é toda a cirurgia que não é a cirurgia específica. Por exemplo, a cirurgia plástica tu sabes o que é que faz? Tipo, põe maminhas e trata queimados, basicamente. E Entre narizes. outras coisas. E Trata narizes. narizes. Narizes, Olha. pálpebras, pronto, uma série de coisas. E põe maminhas, Seis, adorei essa já, parte. põe maminhas. Exato. Ou retira. Não, imagina, um gajo de cirurgião plástico ali a estudar formas de curar queimados com camas de peixe. Tu pões maminhas, não é? É isso que tu fazes, Tu não é? estudaste. Pões tetos. Eu fiz o disclaimer, não me levem a sério, Exato. malta, vá. Pronto, mas por exemplo, isso tu sabes o que é? Cirurgia maxilofacial, pronto, quem Tudo que é conhece da os cara. termos é Então, sim. tudo o que seja da cara. Portanto, a cirurgia geral vai tratar, por exemplo, do abdômen. O abdômen é a cirurgia geral e depois, por exemplo, tiroides e tudo o que não seja alocado, por exemplo, a cirurgia cardiotorácica trata do tórax, percebes? Tórax, pulmões, Coração? coração, exatamente. A cirurgia cardíaca é só o coração. Portanto, tudo o que não seja isso, tudo o que não seja específico, acaba por ir para a cirurgia geral. Mas o abdômen é nosso. Exato. O abdômen é nosso. É assim uma t-shirt. Vencemos. Chegámos, conseguimos, vencemos. Força cirurgias gerais. O abdômen é nosso. Ai. E Ok. depois há subespecializações. Tens a subespecialização, por exemplo, da cirurgia endócrina, que trata tiroides e trata suprarrenais. Depois, dentro do abdômen, tens as várias Então- subespecializações. Então, mas há especialidades dentro da especialidade? Sim, porque lá está, imagina, tu na medicina tu tens as especialidades todas, mas tu tens aquelas especialidades que são chamadas de generalistas. Por exemplo, a medicina geral e familiar é uma especialidade generalista na parte preventiva, ou seja, trata de tudo, trata da pessoa saudável, doente, em toda a sua componente, percebes? Depois tens a medicina interna, que acaba também por ser uma especialidade generalista sem faca, e a cirurgia geral com faca. Portanto, isso é Ok. hospital. Yeah. Portanto, É verdade. Tipo, tu não vais ser operado num centro de saúde, Claro, não é? claro. à partida não. Pronto. Se tudo correr Se bem. tudo correr bem. Correu. Exato. À partida não. Pronto, é assim. Nós somos amigas e eu, para conseguir jantar contigo, eu tenho que... Mandas-me o teu horário, eu mando-te o meu horário e Mandamos prints. mandamos prints de um horário uma da outra e para nós conseguimos jantar demoramos para aí um mês Yeah. a marcar um jantar porque os teus horários são absolutamente insanos. Eu nunca entendo metade. Por isso, explica-me como é que vocês trabalham tipo 24 horas seguidas. Ou seja, explica-me o que é que são bancos, o que é que são noites e porque é que eu nunca... Eu preciso de... ou seja, estamos a gravar isto e eu, para jantar contigo, tenho que... Só vou conseguir jantar Mandas contigo uma daqui a um mês. carta Exato. registada. E às vezes é uma carta registada ou tenho que te ligar. Ligar é Exato. bom. O WhatsApp já não funciona. Exato. Os médicos não respondem a mensagem no WhatsApp. Foi uma coisa que eu também descobri, sabes? Está sempre não cheio, é. Yeah. Não, Não, tem tempo. Não tem. Não dá. Não tem tempo ou tem daqueles grupinhos tipo, Há estou a imensos operar uma pessoa e grupos. manda uma foto de um gajo aberto? eu ao falo meio? com ela à parte já falo com ela à parte. por exemplo. Também. Também. Eles fazem, aí eles abrem e saem. 600 mensagens lindas. Não, mas agora a falar a sério, fala-nos Basicamente. dos horários tipo
trabalhar em hospital, urgências, bancos, explica o que é uma urgência, o que é um banco. Pronto, a urgência e o banco é a mesma coisa. Aqui o Boa. que... Boa, Mariana. Não, sabes porquê? Porque há muita gente que não sabe o que é. Porque, por exemplo, tu no Norte não dizes que vais fazer um banco, tu no Norte vais fazer uma urgência. Ok. Nós aqui Aqui em baixo. Sul, lá cá para baixo é que vamos fazer bancos. Porquê? Não faço ideia, não sei porque é que Podem decidiram começar a fazer cadeiras, bancos. sempre têm Os cores. carpinteiros, exato. Ok. Não faço ideia. São os mas pronto. carpinteiros do Serviço Nacional de Saúde. Somos, nós fazemos Exato. bancos, mas tudo sem costas, porque não há malta Não. para fazer cadeira. Cadeiras. É só bancos. Então, mas, ou seja, os vossos horários, porquê? Porquê é que são assim tão insanos? Porquê é que vocês têm que trabalhar, para já, 24 horas seguidas é... 24 Qual é a horas lógica? seguidas, não há. Ok. Não há lógica, porque... Opa, é assim, isso depende muito de hospital para hospital, depende Ok. muito de serviço para serviço e depende... Imagina, eu fui para um serviço e fui para um hospital que já trabalhava assim por defeito, ou seja, antes de eu chegar lá Por já eles defeito. faziam 24 horas. Isto porque nós temos um contrato de trabalho que são 40 horas semanais e que depois, para além disso, ainda temos 12 horas de urgência semanais. Ou Ou seja, seja, dá 52. 52 horas. Exatamente. Ok. De 52 de contrato ou prevê-se 40 de contrato? Isto é importante para mim. Eu não 40 de sei. contrato e 12 de urgência são consideradas horas extra? Não sei, depende do período. Porque depois essas horas vão ser pagas consoante o período em que tu as faças. Por exemplo, se tu Não fizeres num recebes domingo... subsídio de turno. Diz? Recebes horas noturnas. Podes receber horas noturnas ou horas de fim de semana. Nunca Yeah. recebes subsídio de turno. O que é isso? Não Então, sei bem se o que tu é trabalhas por turnos, ok, então estás a perder dinheiro. Porque se tu trabalhas por Aposto. turnos... Pronto, já estamos com esta... Não, Tens de é perceber verdade. que- Vocês trabalham demasiadas horas, têm que ser pagos pelas horas que Não, trabalham. mas tu trabalhas por turnos quando tens de fazer tipo bancos ou estás de piquê ou uma coisa assim. Eles é Não, o diferente. piqué é paga à parte. O piqué Sim, mas é eles é paga à diferente. Tens de semana. perceber que Desculpa. a forma... Não vale a pena. A forma como eles trabalham na saúde é diferente do resto das pessoas. Sim, mas porque não os deixam de turnos ser deles são turnos. diferentes. Tu és escalonado e os teus turnos são rotativos. Sim. Exato, então devias receber um subsídio de turno. As Pois, horas não noturnas sei. estão previstas para quem Mas não é imagina, suposto fazer turnos e tem que ir por Mas algum eles são motivo supostos trabalhar à fazer noite. turnos. Por isso mesmo é que deviam ter esse subsídio. Não sei, mas o SNS funciona de uma forma diferente para nós. Entendes? Porque, por exemplo, lá está, isso é o que está contratualizado. Mas eu, no fundo, estou a fazer uma média de 76 horas por semana. Percebes? gosto. Porque... Uma média, porque eu estou a fazer... A cada 2 semanas faço 2 urgências de 24 horas. Depois, na outra semana, faço na mesma uma Quando tu única dizes urgência de 24 horas, quer dizer que estás 24 horas dentro do hospital ou estás 12 no hospital e 12 de prevenção? Não, estou 24 E horas entras às dentro 8 do da manhã, hospital estás às 8 da manhã no do dia dia seguinte. seguinte. É, Sim. e vocês têm lá um beliche ou como é que isso funciona? Temos uns cadeirões jeitosos, umas almofadas, giro. Exato. Não, imagina, há quartos, há alojamentos, mas pronto, eu acabo por dormir nos cadeirões porque estou mais perto do computador para o caso de haver qualquer coisa lá em baixo para poder descer, porque há noites que são calmas e nessas noites que são calmas nós acabamos por subir para a nossa sala dos médicos e Encostar. descansar lá um bocadinho, percebes? E estamos sempre atentos ao que Dormir um está a bocadinho aparecer. à pressa. É dormir à pressa. Nunca estás a descansar profundamente, não é? Sim, não, estás não, só não. encostado. Ou Está seja, só encostado. mas portanto, os turnos é insanos, horas extraordinárias, absurdas Mas- e há imensa pressão nos serviços. Há pressão para tu fazeres isso, mas eu acredito que essa pressão seja porque não existem pessoas suficientes para te cobrir as urgências todas que tu precisas, porque é assim, tu estás no maior hospital do país, percebes? Tu precisas de equipas com determinado número de elementos. E eu já acho, na minha opinião, que as nossas equipas até são relativamente pequenas. Tipo, uma urgência de cirurgia, uma urgência central do maior hospital do país, ter 3 ou 4 especialistas e 3 internos, para mim não me parece assim uma equipa uau. Mas é que percebes? vocês com 24 horas, vocês ao fim de 12 Estão rotos. já não estão a fazer nada. Sim. Estão ali. Só. Vais dar uma volta, sabes onde é que fica a máquina dos chocolates e voltas à carga. Yeah. Pronto. Porque, como tu és de medicina, que é uma coisa que se prevê que seja mais eficaz, chamemos-lhe assim, ou seja, não pode ali haver muitos erros, né? Não podes cortar o sítio errado. Idealmente não. Eu, na minha cabeça, fazia sentido que vocês tivessem um horário, tipo, operam, imagina, das 8 da manhã às 5 da tarde, Sim. porque têm, Mas às vezes que os médicos não têm estão sempre a cirurgias. operar. Sim, mas têm cirurgias que são marcadas. Sim, sim, E sim, fora sim. desse horário, estavam de piquete. Na minha cabeça é o que fazia mais sentido. Piquete é estás de prevenção. É estás de prevenção. Vais Ok, lá, ok, imagina, há uma cirurgia interventiva, pá, uma emergência, tens Sim. que ir operar e é meia-noite. Sim.
deslocas-te até lá, operas, fazes o teu trabalho, salvas Mas a eu já pessoa e tenho vais que estar embora. lá. Isso é malta Vocês já têm que lá estar. Então Mas imagina, porquê é que quando não estás- fazem? Quando estás de pequeno no teu trabalho, só para te dar contexto, Sim. quando ele está de pequeno no trabalho é uma máquina que avaria e ele pode esperar meia hora. Se ela estiver em casa e a É um bocado isso, é. chamarem de uma operação Sim, e ela não, não chegar, era- e ela demorar meia hora a chegar, Era a aí que eu pessoa ia pode chegar. morrer. Se percebes? vocês não podem fazer piquetes, mas também não estão a operar o dia todo, porquê é que vocês não trabalham em turnos tipo 8-4, 4 meia-noite, meia-noite 8? É porque não há pessoas É isso. ou é porque está isso. mal enraizado? É porque Eu 24 acho horas que são as duas coisas juntas, não faz sabes? sentido. Porque lá está, é assim, nós não temos pessoas suficientes para assegurar tudo, para assegurar as 24 horas, os 7 dias. Eu estou-te a fazer Portanto, 12. Idealmente tu farias 12. Certo. Mas tu tens uma semana em que tu fazes 2 vezes 12 horas de urgência. Uhum. Imagina, tu estás a trabalhar as tuas 8 horas de dia na enfermaria e depois à noite vais fazer urgência num dia e depois 2 dias seguidos vais outra vez. Há quem prefira fazer as 24 horas de uma vez E despachar logo. e já fica feito, Uhum. percebes? E eu compreendo isso. Agora, se é ideal, não é ideal, mas também tu estás a ir 2 vezes, 2 noites seguidas ou 2 noites intercaladas para as urgências para trabalhar, também ficas igualmente cansado, percebes? Mas tens mais sanidade mental. Não Não sabes, tu sei, não estás não no lugar sei. deles. Se Não calhar os sei médicos. se Eu já Traz. trabalhei 12 e 24 horas. Ah, Não tá sei bem, se mas traz tu não porque tens- ficas com os sonos trocados na mesma, percebes? Eu sei que ficas, mas Agora, o que eu a acho é que questão é que o perigoso que é, É, sem dúvida, sem passares dúvida. Mas mais isso de estamos 12 todos horas- sujeitos ao erro. Isso é uma coisa com a qual tu tens de saber lidar. Tu tens de saber trabalhar sob cansaço. Percebes? Tu tens de saber o que é que tu podes fazer ou não. Por exemplo, estás ali, se tens um doente para suturar que está a esperar 5 minutos, se calhar podes esperar mais um bocadinho, percebes? Porque tu estás a gerir o teu cansaço. E assim, aproveitas, vais dar uma volta, vais respirar um bocado de ar e beber um café e voltas. Ele esperou 20 minutos, não morreu, tu cozes-lhe a cabeça e ele vai embora para casa. Trabalhar sob cansaço é um conceito Tu tens- interessante. tens Trabalhar de sob gerir. cansaço. Aprender a trabalhar sob cansaço. Tu tens de te gerir a ti próprio, percebes? Agora, aqui a questão é porque é que não contratam mais pessoas para tapar esses buracos, Ou não percebes? retêm. Ou seja, porque é que não há alguém que te assegure o serviço de urgência enquanto que nós estamos a fazer aquilo que nos é designado a tempo inteiro, porque as urgências Claro. também nos são designadas, mas não é a tempo inteiro, percebes? E não, Uma e, parte. ou seja, e não é para isso que servem os médicos tarefeiros. Não é para essas coisas. Os tarefeiros servem para isso, sim. Uhum. Os tarefeiros, pronto, o termo tarefeiro é um bocado... Explica um bocado o pois conceito. era o que eu ia sim. dizer. É um bocado um termo... Como é que eu ia Pejorativo. dizer? É um bocado isso. Uhum. E, é, Ou seja, qual é o basicamente- termo correto Sim, para. como é que para- vocês o chamam? Sem ser pelo nome. Às vezes não sabemos os nomes porque eles estão sempre a trocar. Estão sempre a trocar, É é. tão mau. Uhum. Não, mas são os médicos tarefeiros, é quem realiza a isso. tarefa para o hospital, percebes? É Então são basicamente pessoas, aquilo, são pessoas médicos que não estão- especializados. Nem sempre, muitas vezes Podem são não ser, especializados. podem ser especializados e irem lá fazer tipo umas horas extra para ganhar uns Exatamente. trocos extra. É isso, exatamente. Ou seja, são pessoas que não têm um vínculo àquele hospital, muitas vezes têm vínculos a outros hospitais. Ok. Eu achava que eram médicos não especialistas. Não, podem, Alguns são. Pode Podem ser, ser- mas não é necessariamente. podem ser as duas coisas. Exatamente. Ok, Tu podes ser ok. tarefeiro especialista ou podes ser tarefeiro não especialista, porque tanto um como o outro vai dar jeito para Sim. assegurar umas urgências. E o que é que balcão eles de fazem medicina. na urgência? Os que estão na triagem? Depende dos hospitais, isso depois depende da gestão de cada hospital. Por exemplo, em Abrantes os tarefeiros tu tinhas tarefeiros no balcão, ou seja, o primeiro contacto que tu tens à entrada, Certo. depois da triagem, ou seja, tu entras, vais para a triagem onde és triado por uma enfermeira, Certo. segundo a triagem de Manchester, em branco, verde, azul, pronto. Uhum. Um, As pulseirinhas que as pessoas metem nos pulseirinhas, stories do tá. Instagram. Exatamente. És triado segundo isso Nunca e vi depois vais uma ter um foto de um primeiro vermelho, contacto. Isso é muito mau. Imagina, estás com um vermelho. Estou aqui a morrer. Não, alguém mete a foto com o teu vermelho. Yeah. Mas isso dava grande engagement na tua rede social. Exatamente. Olha, ainda vai chegar o dia em que vamos ver isso. Depois do influencing duvido. sem noção da guerra da Ucrânia, um influencing sem noção na urgência do hospital. Isso vai, e vamos chegar lá. Não Mas duvido. sim. Pronto, mas estava a dizer que tu vais à triagem, depois da triagem vais a um primeiro contacto médico, que é Certo. o balcão, aquilo que muita gente chama de balcão. E, por exemplo, aqui em Abrantes tu tinhas tanto o balcão como a seguir tinhas a sala de observação. Ou seja, a sala de observação é aquela malta que tu ainda não internaste, tipo, tu tem alguma patologia que tu Sim, mas consideras grave e que vai ainda ter de não ficar tá- ali um bocadinho a fazer exames, a ver como é que reage ou não, em vigilância. E há tarefeiros lá também, em Abrantes. Em Santa Maria não vejo tanto, ou seja, vejo mais tarefeiros no balcão, nesse primeiro contacto. Certo. Mas basicamente, imagina,
seres médico tarefeiro, pode ser ou aqueles médicos, os médicos não especializados, como é que se chamam? Médicos, indiferenciados. São médicos que Diferenciados, sim. não conseguiram tirar uma especialidade porque a nota do exame, da prova de acesso ou não sei o quê, pronto, é toda uma complexidade. Também podem não ter optado especialidade. por pode simplesmente não se fazer. vincular ao SNS. Há muitas nuances Ou aí. podem ser Ok. médicos como eu, que façam o meu trabalho e depois à noite vou fazer umas horinhas ao bar, eles vão fazer Validar- Exatamente, validar um toque. exatamente. e ganham os exatamente. trocos. Validar Portanto, um toque. são válidos, são válidos. Eu tenho uma questão que Cristiana. a medicina era uma arte e deixou de ser. Não concordo E, contigo. não, mas não sei o que estou a afirmar. A medicina era considerada arte. E É eu uma acho que forma ainda de é. arte. Pronto. Ainda é. Bem, a Ainda discussão é. que eu tive antes é que já não é. Não, para ela pode ser. Não, eu Não estou a dizer, concordo em contigo. termos gerais do que está definido o que é a medicina atualmente, Ok. deixou de ser considerado Naquelas arte. cenas da arte, tipo cinema, Ok, pintura e não sei o Exatamente. quê. ok. Deixou de ser ok. considerado. Largaste essa bomba aqui no meio. Sim. Eu estava descontextualizada. Porque é verdade. Contextualiza. Mas porque a medicina estava considerada como uma forma de arte, mas Certo. pelo método de trabalho que é realizado. Certo. Até que ponto é que deixar de ser influencia o trabalho de um cirurgião? É porque tu, quando estás a operar, Sim. a meu ver, aqui deixaste de poder errar. Porque a medicina não é uma coisa, é uma ciência que não é exata, não é certo. Certo. Não vais tratar todas as pessoas da mesma maneira. Certo. E até que ponto é que darem esta, não lhe queria chamar de descredibilização, mas até Mas que ponto eu é estou a que perceber o que é que estás a estás a dizer. perceber onde é que Estou a eu quero perceber o que é que chegar? estás a dizer, mas eu acho que estás a ver as coisas ao contrário. Achas que foi melhor assim? Não. Eu acho que estás a ver as coisas ao contrário no sentido em que o facto de a medicina ser considerada uma arte é na maneira como tu vais abordar o doente, não é no seu resultado. Ou seja, o facto de ser É no considerado primeiro uma contacto. arte não te permite que tu erres. Certo? Entendes? Por isso, o facto de deixar de ser considerada arte e passar a ser considerada ciência, não faço ideia, estou Uma descontextualizado, ciência, exatamente. isso não leva a que tu tenhas obrigatoriamente de acertar tudo. Entendes? Ou seja, a Ok. meu ver, eu estou a perceber a tua pergunta, acho eu. É isso é porque um cirurgião, pelo menos no meu entender leigo, não é, que não sou médico, é a pessoa que corre mais risco durante o tratamento de alguém, não é? Sim, Risco no sentido de imediato. sim, Tu sim. tens uma maior margem de propensão. erro imediata, sim, sem dúvida nenhuma. Mas agora, eu não concordo bem com o facto de deixar de ser considerado arte ser aqui chamado ao barulho, entendes? Porque a medicina ser considerada uma arte, isso é um mero formalismo, na minha opinião, porque Ok. tipo, tu vais abordar o teu doente sempre de uma maneira diferente e consoante aquilo que tu sabes. Ou seja, o que tu sabes é baseado naquilo que tu estudaste e na tua experiência. E é por isso que é considerado por uma isso arte, vamos- porque tu vais englobar uma coisa que não é uma ciência exata, que tu vais comparar Exatamente. que tu vais contrapor com um caso real que está à tua frente, que nem sempre é coincidente com os livros. E, ou seja, tu vais aplicar um determinado tratamento em duas pessoas diferentes, e uma vai dar um resultado A, a outra vai dar o resultado B. Por isso não é uma ciência exata, porque um mesmo tratamento não dá sempre o mesmo resultado. Exatamente. Entendes? Portanto, aí a questão de ser arte, deixar de ser arte, levar a mais ou menos erros, não acredito que seja bem assim, porque tu vais sempre errar. Ok. Porque não tem a ver com... Ou seja, tu neste momento tens muita tecnologia associada à medicina. Tu tens... tu já não fazes quase nada sem fazer exames. O diagnóstico clínico puro, tu olhas para uma pessoa, fazeres um bom exame objetivo, uma boa história clínica, hoje em dia raramente acontece. Isto tudo é sempre complementado pelos exames que tu fazes, percebes? Mas mesmo assim, tu vais sempre errar. Porque tu não consegues prever tudo, mesmo com a ciência toda Ou associada. o tempo até que demora a terminar pode alterar parâmetros, não é? O tempo que demora a ir fazer o exame e depois ter aquele espaço Sim, todo pode também alterar. não é? Mas pronto, tu à partida já estás sensibilizado para isso. Para o que E é que lá vai está, acontecer? os exames são os exames complementares. Porque apesar de estás a dizer que a medicina já não é considerada uma arte, eu continuo a achar que é, Sim, porque sim. tu no fundo tu vais avaliar a pessoa e é a capacidade de tu subjetivamente perceberes o que é que está mal ali. Percebes? Porque a pessoa fez um jogar um bocado diferente do que fez há 5 minutos atrás, porque tu pões a mão na barriga, está ligeiramente mais dura do que estava há 5 minutos atrás. Percebes? Vais Portanto, quase tu próprio estás a apanhar o sensibilizado caminho. com a tua experiência, estás sensibilizado para isso. Atenção, eu estou a falar em experiência, eu tenho 2 meses disso. Claro, não está bem? interessa. Não, mas isso não Dois ser meses uma de arte. internato. disclaimer. Isso não De ser uma internato. arte é um bocado. Aliás, isso da arte é um bocado relativo, não é? Mas imagina, se tu erras numa pintura, podes deitar a pintura para o lixo e não sei o quê. Por isso eu acho Claro. A pessoa também. estas, Estou a brincar.
Algumas... Esta é muito mais são coisas muito mais delicadas para pessoas. Claro. Aliás, já falámos sobre isso na altura em que nós estávamos a falar no episódio da temporada passada sobre as horas extraordinárias e assim, que era um debate que eu já tive várias vezes com ela, que é, mesmo a minha posição sobre as horas extraordinárias pessoal, eu nunca tenho essa conversa, tipo, se eu tiver essa conversa contigo e dizer-te, eu acho que tu não deves dizer horas extraordinárias, estamos quase em pé de igualdade, mas eu nunca tenho com ela, ou com qualquer pessoa da área da saúde o mesmo tipo de conversa, porque se eles não fizerem horas extraordinárias, tipo, podem pessoas morrer por causa disso, ou seja, como é que vives com isso? Como é que é exercício mental? Mas por acaso eu já tive uma discussão assim do género com um delegado de informação médica. Que eu ainda nem sequer tinha entrado na especialidade e o gajo sentou-se connosco num jantar de preparação de especialidade e ele ia dizer: vocês são que está mal no SNS. E nós era tipo eu e mais duas amigas levantaram-se e saíram. Era eu e mais duas amigas minhas, tínhamos acabado de escolher a especialidade. Nós olhar para ele e dizer: como assim? Ele: não, vocês é que têm de se recusar a fazer essas horas todas, vocês têm de se recusar a trabalhar sobre esta pressão. Claro, porque a malta nova é que vai mudar o paradigma. Não é problema disso, o Mas problema eu percebo vais o que estás a dizer. recusar fazer horas extra. E que a seguir és convidado a sair do hospital. Exato, a questão é essa. Não tens hipótese. Olha, e agora a falar sério, não que não tivéssemos a falar sério, mas achas que devíamos, ou seja, já falámos várias vezes sobre uma especialidade em medicina de urgência ou de emergência? Ou seja, essa especialidade não existe neste momento, não é? Não existe em Portugal, não. Existe noutros países, mas em Portugal ainda não existe. E há uma mais-valia nos países onde existe. Mas nos países onde existe o sistema está organizado de outra forma. Eu pessoalmente não te sei explicar como, nem te sei ainda explicar todas as diferenças que existem de um país para o outro. Percebes? Tinha de ir para lá trabalhar, tinha de perceber no seu core quais é que eram as diferenças fundamentais, mas não sei. Mas aqui em Portugal, no estado em que nós estamos neste momento, em que tu começas a não ter pessoas a trabalhar no SNS porque o SNS não te oferece condições para isso, percebes? É óbvio. Imagina, eu estou a trabalhar no SNS neste momento porque sou um bocado obrigada. A minha formação é uma formação pública, percebes? Claro. Eu tenho de estar lá. Mas se eu tivesse a oportunidade de ir para o privado, ganhar mais, com uns horários mais regrados, eu ia. Não tenho problemas nenhum. Claro. Eu não sou a maior fã do sistema privado. Não sou. Mas em Portugal, quando tu começas a ver que não tens pessoas para trabalhar, se calhar faria algum sentido tu teres uma especialidade dedicada a isso, uma especialidade que assegurasse as urgências, que são uma das maiores fatias do funcionamento do hospital. Era o que dizia do funcionamento do hospital são, e por isso, se tu tivesses uma especialidade dedicada só a assegurar isso, podia aliviar em mais muito... complicada. Porque assim, eles deixavam de fazer as urgências e Pois, os médicos mas só lidavam ter- com urgências. Não, mas eu não concordo com nós deixarmos de fazer urgências. Ok. Eu acho que Tem nós é de temos que fazer ter de uma essa maneira experiência organizada, toda. não é? Exatamente. Agora, tu terias era uma equipa constituída por mais pessoas, em que tu tinhas sempre a garantia de que aquelas 5 pessoas estavam lá. E Percebes? até Não a eram solução necessariamente para o aquelas 5 problema pessoas, mas pode tinhas chegar 5 mais elementos. rápido, porque terias sempre alguém especialista de alguma área. Pois, exatamente. E Porque acabavas por ter eu acho que há equipas muito esse multidisciplinares problema, não é? também em alguns casos. Mas, por exemplo, na nossa urgência, que é só uma urgência de cirurgia, tu podias ter uma especialidade de emergência médico-cirúrgica e aquelas pessoas estão preparadas para lidar com urgências médicas e urgências cirúrgicas e naquele dia estão alocadas à urgência de cirurgia, vão tratar de dores abdominais, estás a perceber? Claro. Ou vão tratar de malta que sangra, pronto. E a isso juntam-se os especialistas e os internos da especialidade de cirurgia geral, que já não têm sobre si o peso de assegurar as urgências todas. Percebes? Isto porque Porque que eu vocês digo quando isto? fazem... tu Urgência és é cirurgia, mas quando fazes urgências podes ter de urgência. lidar com gripes e coisas assim, é isso? Não. Ok, Nós ok. não. Isso acontece na medicina. Na medicina é que na eles medicina, fazem tudo. ok. Agora, como nós temos a triagem, portanto... Claro, vêm logo. E Vem no logo nosso se é preciso cirurgia ou não, se é exatamente, e cirurgia no ou nosso não. hospital eles determinaram uns critérios para ser triado para a cirurgia ou não. Por Ok. exemplo, nem todas as dores de barriga vão para nós. Percebes? Tem de ser uma dor de barriga, de um pós-operatório, não sei o quê. Se não for, primeiro é observada pela medicina, depois só depois da medicina Ok, ver ok, e estabelecer um diagnóstico é que manda para nós. Pode ir ou não. Ok. Exato, mas isto lá está, isto também vem um bocado Da do facto de nós organização. termos equipas pequenas que não conseguem assegurar todas as gastroenterites de Lisboa, percebes? Porque não conseguem. Exato. Então, ou seja, já falámos aqui de várias coisas, de problemas de médicos, falta de equipas, Certo. muitas horas, mais salários. Ou seja, já falámos sobre quais são os maiores problemas do SNS. Agora que estás do lado
do lado. Oh, e eu já conheço-te muito bem, eu sei que tu sabes tipo mais 500 mil problemas. Não, mas agora a falar Mas sério, isso, tipo, não é, isso é diferente. Eu Não. não sei os 500 mil problemas, eu ponho os 500 mil problemas ao sistema. É diferente. exato. Ou seja, mas o que é que neste momento é mais gritante, principalmente numa fase em que estamos a recuperar de uma pandemia, as pessoas estão completamente extenuadas, urgências, cirurgias. Quais são os maiores problemas? Porquê é que não há médicos no SNS? Porquê é que estamos a formá-los e eles estão a sair? Pá, eu neste momento acho que tu não tens uma segurança. Eu vou falar de uma forma muito pessoal. Ok. Claro, é isso E que nós eu- queremos. Era o que eu É a ia opinião dizer, pessoal, é exato. o que se Vamos pretende. entrevistar todos os médicos do país, Claro, não é? claro. Diz. Eu sei que neste momento não se fala disto, até porque o governo mudou e tudo mais, mas eu sinto uma certa insegurança por parte do nosso governo. Por exemplo, há um medo que eu tenho muito grande, que é o da vinculação ao SNS, o da exclusividade. Contrato efetivo. Eu tenho muito medo que a Marta Temido se lembre que uma das... Eu Isto é temo, bom, isto é bom, é eu bom. temo. Eu temo a Marta Temido. Eu Eu temo temo a a Marta Temido. Temido, mas temo mesmo. Eu tenho muito medo que uma das medidas que ela tenha para prender pessoas ao SNS Seja o seja contrato a de exclusividade exclusividade. dos médicos que estão agora a começar, que é o meu caso. E se não for o meu caso, que seja o dos próximos que vêm a seguir a Seja mim. o Tipo, Exato. acho que é muito mau, porque nós estamos a trabalhar muitas horas e agora eu estou a começar, eu não ia trabalhar para privado nenhum, mas a viver em Lisboa, receber um salário que não é um salário excelente, que há muita gente que pensa que os médicos ganham imenso, tipo, eu estou a ganhar bem pelas horas extra que estou a fazer. Yeah, Pois ok, não é ok. e não é isso que se pretende. E não é isso que se pretende, Imagina, é e o pretende que tu objetivo ganhes não- bem de base. E, Claro. e o objetivo não é a vinculação, é que tu cries, ou seja, não é a vinculação que é obrigar os médicos a ficar, é Claro, que tu tu trabalhas cries onde tu condições, quiseres. não, é que tu Queiram. cries condições Para que eles adequadas para que eles queiram ficar, não é? Isso seria o Exatamente. objetivo. Não é não obrigar-te, pá, Exatamente. em vez de melhorar, não, vou-te só obrigar a ficar aqui. Exato, Exatamente. exato, Não exato. resolve os Isso é o meu problemas, maior isso medo cria neste mais momento. problemas. Eu Só acho- vai gerar é. descontentamento e Descontentamento, revolta é. e imigração. Eu já disse várias vezes, no dia em que a greves. Marta Temido me puser uma Agora a Marta exclusividade, Temido era Ministra da Saúde, adoro. mas achas que não vai ser? Ai, não sei. Eu Há acho que vai, eu há acho que vai, eu acho esperança. que vai. Mas pronto, vocês também têm de ser um bocadinho mais tenazes, não é? Como é que... não era. O que é que ela disse? Qual foi a Era palavra? resilientes. 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 Sabes Mas que eu tenazes, tive- eu tive- tenazes já vocês Não, são. não, não, Mas pois. é assim, já falámos sobre isso e também foi tirado do contexto, mas sim, vá. Mas não nos vamos perder, Mas sabes ok. que eu tive toda uma cadeira na faculdade que se chamava-se módulo 3. Aquilo, tudo o que tu tinhas que dizer era que a resiliência era uma capacidade fundamental dos doentes. É o melhor caminho para o sucesso. Dos Dos doentes. doentes, dos doentes. A resiliência dos doentes, ou seja, os doentes estão vulneráveis e depois têm que ser resilientes para ultrapassar a sua doença. Portanto, isto era giríssimo, porque era uma cadeira que nós tínhamos sobre éticas, mas assim muito subjetivo, muito holístico, estás a ver? Então eu fui para o É um exame. professor de filosofia que O dá essa exame cadeira. tinha 5 perguntas. Eu em todas escrevi vulnerabilidade e resiliência lá para o meio. E passei com boa nota. E era este o segredo. Toda a gente escrevia vulnerabilidade Não, e porque ela também resiliência. fez o módulo 3. Eu Ela acho que a fez Marta só- Temido fez fez só o módulo o três. módulo 3. Foi só isso. Sim. Não é ela que dá essa cadeira? Não. Não. Mas deve ser como consultora. Ela deve estar como consultora. Bem, agora vamos aqui trashing a Ministra da Saúde que geriu o país durante a pandemia. Olha, Não é verdade. justo. Não é então, mas o que é, ou seja, o que é? Os médicos, não há médicos a formar, justo. não há médicos a Opa, querer ficar. Há e há- muita coisa, há muita coisa. Pronto. Para mim, neste momento, esse é um dos meus maiores medos. E eu já disse que imigrava se isso acontecesse, logo se vê. Também Estou Espanha é aqui tão estou sempre perto. a perder amigos também. é que não pensa nisto, a Marta Temido não percebe. Opa, mas já viste, então tipo, nós trabalhamos muitas horas, não recebemos por aí além, tipo, eu estou a receber o mesmo que se calhar os meus amigos que estão a lavar pratos no restaurante, isto é verídico, eu tenho um amigo a lavar pratos em restaurante que está a receber perto daquilo que eu estou a receber. E de base, claro. O amigo sou eu, não estou a Isso era bem engraçado. brincar. Pá, isso era bem engraçado. Depois vais ver o teu talão de vencimento, descontas, pá, Epá, o teu ao talão, todo a descontas ver, para aí, o teu descontas para aí talão. 30% com ADSS e pós do género, tipo, Yeah. descontas imenso. Pá, chegas a uma altura que tu pensas, se eu estou com exclusividade, se eu estou Yeah, não obrigada a podes fazer ficar mais assim nada. nestes moldes, Mas já ir adeus, embora. adeus, vou para a Dinamarca trabalhar das 9 às 5 e está tudo bem, Yeah. percebe? Que eu também Adeus, quero que adeus. manda ficar doente depois das 5. Eu também acho. Acho que é só rude. Há um horário por tudo. E o que é que são? Veja se eu percebo. O que é que Diz. são cirurgias eletivas Ok, e o que é o CIGIC? Que é uma coisa bué complexa. ok. Porque depois é tipo, estão a falar nas notícias sobre Pois, as e coisas toda a gente tem e de saber. largam siglas. Largam, o CIGIC, largam, não sei o largam. quê, o blá blá blá. Eu digo, eu não sei Mas e eles as também pessoas também não não. sabem. Mas eles também não. Eles ouviram aquilo, mandam para lá. Mas eu acho que ninguém sabe. Ok, então, Eu acho que ninguém cirurgias sabe. eletivas. Eu própria fui pesquisar o que é que significava CIGIC esta Estás a ver, semana. não é? Tipo, Tu sabes o que é, mas tu não, Não sabes o sabes que é que aquilo o que é que significa. significa. Ok, ok. Aquilo ok. significa Sistema Integrado
De gestão de de- gestão de lista de inscritos para cirurgia. A CIGIC, Que palavrão. Lista de espera para pessoas que querem ser Isto operadas. é uma lista de portanto. espera, exato. exatamente. Muitas tratar palavras as para coisas dizer, pelos lista de nomes. espera. Exato. Mas pronto, isto é um sistema que o governo criou para combater um bocado as listas de espera que existem e que estavam a ser imensas e que havia muitas queixas relativamente Extensas. a isso e muito descontentamento. E claro que para além do descontentamento há pessoas que efetivamente morrem enquanto estão à espera das cirurgias para a qual estão inscritas, não é? Para as quais estão inscritas. Portanto, o CIGIC já surgiu há muito tempo. Eu fui ler o manual do CIGIC que existe aí no site da CSS. Fui ler só na diagonal, mas quem quiser ler eu convido, aquilo está bem estruturado, foi escrito em 2011. A ideia está boa. A ideia, não, proporciona-te uma boa visão, assim, geral de quando é que surgiu o CIGIC, que surgiu em 1995 com outro nome, Meu Deus, mais Yeah. velho do que eu. mais velho que eu também. Yeah. E aquilo surgiu, ou seja, já é uma ideia com muitos anos. Quer dizer que já há listas de espera há muitos anos. Não é um problema de agora. Já. Não é um problema de A agora. lista de espera desde esse ano, pelo menos. Há uma pessoa à espera mas desde também. 1995 de ser operada ao joelho. Mas Mas- vale Exato, ali calhar cortar já não fora, tens não? Mas pronto, diz. Pois, é isso. Já não Já não tens tens. Mas explica. Pronto, mas basicamente isto foi evoluindo conforme os diferentes governos e conforme as diferentes necessidades do país. Isto foi evoluindo no sentido de promover uma cirurgia mais rápida no Serviço Nacional de Saúde. Depois também evoluiu para se promover nos serviços privados e agora temos um modelo misto. Ou seja, o CIGIC é o quê? O CIGIC basicamente é um vale que o teu hospital de origem, o hospital onde tu foste inscrito para a cirurgia, te dá para se tu Eu esperares. estava a tentar Tá-se não a rir. rir. É um vale. É dinheiro? vale. É um É um cheque. cheque É um cheque oferta. presente. Cheque oferta. Cheque hospital. Não conheces o auto-voucher, o Yeah. e-voucher? Portugal funciona com vouchers. Com vouchers. isso É um assim. país dos vouchers. Portugal é o país dos República vouchers. Portuguesa dos vouchers. Dos vouchers. Antes dos Não, vouchers mas das é- bananas. Mas isto, eu pensava que era uma cena de 2020 para a frente, não, é de 1995. Uhum. A questão dos vouchers, Sim, atenção, sim, porque o sim, CIGIC sim. eu sei que já existe há muito tempo. E o que é que acontece? Tu, se tiveres mais de X tempo à espera da tua cirurgia, tu tens direito a um vale por parte desse hospital de origem para te rir, Deixa acabar o raciocínio, poça. que te permite ir a outro hospital do SNS ou então a um hospital privado para seres. Está aqui. Tá aqui. Agora operem. No fundo é isso. Tu chegas lá com o papel a dizer: está aqui, quero uma. Quero uma operação Uma terça às 4. simonectomia, exatamente, Yeah. é isto, quero isto agora. E tu vais lá e és inscrito para a lista de espera daquele hospital que à partida será mais rápido do que Será o teu mais rápido. hospital Mas a de lista de espera não é origem. Mas mesmo. pois era o que eu ia dizer. À Pronto. partida, É, à partida. Mas só que qual é que é a questão? É que o CIGIC funciona extra-horário. Tu tens as cirurgias eletivas, e as cirurgias eletivas são aquelas que estão programadas no teu horário de trabalho. Por exemplo, o meu horário de trabalho que seja das 8 às 4 ou das 9 às 5, e durante aquele período nós temos um período designado do tens bloco operatório de horário, manhã. sim. E que Pronto. estás a fazer cirurgias. E tirar estás a operar, vesículas. Estás a operar, exatamente, a tirar vesículas, a tirar apêndice, a tirar o que for. Só tiram, nunca dão nada. já, nunca metem nada. Metes maminhas para cirurgião plástica. Não metem válvulas. Não metem tipo rins ou assim. Podem pôr válvulas. Sim, metes rins. se a pessoa Isso é tiver transplante, precisar, João. isso transplante. Não é Isso é meter. é- transplante. Olha uma questão. Pões um rim, Sim. tu tiras o que lá estava, Não, ficam lá não, não. 3. Ficam. Que Um estupidez. deles não funciona. E é muito giro, porque Ficam o tipo rim fica um na em cima do barriga. outro. Não, fica na barriga. Yeah. É muito giro. Por acaso é muito Tu engraçado. tens de ver a anatomia de Grey. Então já mas o quê? Então tiram o que não trabalha e põem o que trabalha. No mesmo sítio. Então era, aquilo Por aquilo é o É teu uma cirurgião boa que tiras ideia. com uma pinça. É uma boa ideia. Tipo, tiras e metes outro e ligas à ficha outra vez. Ligas Era, a ficha. Liga e desliga. Isto é o router de nós. era uma boa ideia, mas não funciona assim. Não. Yeah. Então posso Não ter funciona. tipo 3, 4 rins. Não. João, achas que Pá, achas agora vais estou a pensar acumular. que vais achas que ponto. uma pessoa que recebeu um transplante de rim vai conseguir entrar na lista dos transplantes para espera receber lá. outro? Então, Tipo, aquilo é uma Pois lista Mas, morre- mas eu morre estava a entretanto, gostar, não é? do raciocínio dele. 3, 4, 5 rins, 6 rins. Achas que tens quantos rins também para viver? Há pessoas que vivem com um. pois é, mas depois têm problemas acarretados em relação a isso. Então, Sim, mas mas e as achas que pessoas- viver com 5 rins é melhor? Nunca ia à casa de banho. Então, mas E as mais? um transplantado de fígado Sim. também fica com o patezinho? Calma, o quê? Como? Imagina, tu és transplantado de fígado, também ficas com 2? Ou isso é só com os rins? Não, isso é com os rins. Só? Isso é com O os resto tiras um e pões outro. Achavas o que aquilo lá? Deixar o fígado. Pá, eu acho Não, que não, mas mas, o, eu mas também o fígado, não deixava o está rim. a ser tóxico. É? Toxinas, Ok. normalmente, não é? Pronto, Mas o fígado, sabes, para não ser transplantado, o fígado não tem grande capacidade de regeneração.
Tem, mas Podes também cortar uma tem limites, porque há ok. doenças que te afetam o fígado todo. Podes cortar um bocado e ele volta tipo estrela do mar. Regenera. Partes, calma, eu não Pá, sou médica. Em parte, em parte. Gestora. Ok. Mas eu sei- eu não te aconselho a experimentar isso em casa. Yeah. Não te Não, também não aconselho. estava a pensar nisso. Pronto, mas ok, então as cirurgias eletivas são coisas que vocês têm de fazer, fazem no vosso horário É o de vosso- trabalho. é o horário. programado. Este SIGIC, imagina, se É tu horas quiseres, extraordinárias, tu podes basicamente. dar horas extraordinárias e vais receber esse vale, esse pagamento, é isso? Exatamente, ou Ok. seja, no SIGIC o Recebes Estado o cheque. está-te a pagar mais, está-te Uhum. a pagar como horas extraordinárias. Imagina, há quem. Depois depende do hospital para o hospital, mas há hospitais que pagam SIGIC a 150%, ou a 170%, ou a 200%, Uhum. depende. Mas basicamente o Estado está a gastar mais naquelas cirurgias Do que está a Do gastar que com se tivesse. nas eletivas. Nas eletivas, exato. percebes? Porque está a pagar como horas extra, porque as pessoas já não estão em horário de trabalho. Agora, o que está a acontecer em Portugal neste momento, pá, pelo menos no hospital onde eu trabalho, que está a acontecer e que as pessoas estão a queixar bastante dos especialistas é que nós não estamos a ter tempos de bloco eletivos. Uhum. Só estão a fazer SIGIC. Pá, só estamos a fazer SIGIC, ou quase só SIGIC, Porquê? estás a perceber? Paga mais. Não sei, há quem culpa os anestesistas, dizem que os anestesistas não querem. Adoro. E é que empurrar uns para os outros. Eu não Isto é sei, grande, eu dá não para sei. desviar muito Ai, tempo. que república das bananas, Dá para, mano, a dá para sério. desviar a atenção bué de tempo. Sabes Dá. Os anestesistas culpam-nos a nós os anestesistas, isto anda Não, assim. sim, Às repara, tantas, imagina, lembram-se que os Tu enfermeiros deixas de também fazer têm cirurgias, Também. deixas de fazer cirurgias eletivas que estão marcadas para fazer cirurgias. Não, tu não deixas de fazer porque elas não estão marcadas, ou seja, tu só vais marcar a cirurgia de uma semana para a outra. Tu fazes o teu plano operatório com uma semana de antecedência, basicamente. Ok. As pessoas são chamadas estão com 3, 4, 5 dias de antecedência para a cirurgia na semana seguinte. O que acontece é que tu, naquela semana, simplesmente não tens a sala disponível. Ok. Ou seja, tu vais fazer o teu plano operatório com base nas salas que tu sabes que vais ter disponíveis. Uhum. E não tens. E tu vais avaliar e vês que não tens salas disponíveis, porque não há anestesista, Tens de porque fazer não há equipa salas. de enfermagem, porque não há, percebes? Ok. Não Ok. sei, porque não há Falta de qualquer coisa. recursos, falta de espaço. Mais uma vez? É falta de recursos, Ok. falta de vontade, não sei se é falta de vontade. Inércia. Imagina, isto foi o que eu ouvi nas últimas semanas. Porque os anestesistas querem não sei o quê, não sei o quê. Já estão a pôr Agora uma vamos coisa. chamar um Agora anestesista começaste, para vir agora aqui vou chamar um contrapor. anestesista, quero saber de quem é a culpa. Mas eu gostava, porque eu não faço ideia. Eu tenho 2 meses daquilo. Eu sou tipo, eu estou ali encolhidinha. Pá, mas, obrigado pela Óbvio. ideia. Vamos chamar um anestesista. Exato. Ok, e outra coisa, nós já tivemos aqui alguns debates que é, o que é que tu achas, a nível da gestão do SNS, o que é que pode ser feito? Opa, há muita Isto é coisa. sempre, nós terminamos os debates muita com o que é que pode melhorar no SNS? Ou seja, a nível de gestão, para facilitar o vosso trabalho e para serem mais eficazes enquanto médicos e tipo, atenderem mais doentes também, serem melhor para os doentes. Opa, eu acho que as gestões, as administrações hospitalares neste momento são administrações que não são, na sua maior parte, não são constituídas por médicos. Ok. É por gestores, é por outras pessoas aleatórias. É por há malta que engravatados. tira direito e depois É. tira especialização em hospitalar. Exatamente. Há muita malta que não sabe sequer o que é um hospital público, que nunca lá pôs os pés e que de repente está a gerir um. Ou seja, Uau. Engraçado. isto é Pois. muito complicado. Se tu nunca estiveste lá, imagina, tu Não até consegues podes passar depois não nos conseguem corredores e perceber, falar né? com as pessoas e não sei o quê, mas tu tens de ser posto à prova, tu tens de perceber quais é que são os problemas. Por exemplo, o sistema informático é uma valente bosta. Aquilo é uma treta, juro. É sempre o sistema É informático. horrível. A culpa mas é sempre É que já não és a Sim, primeira pessoa que se informático. senta aí e fala do sistema informático. Mas ouve, tu tens noção que nós trabalhamos pai com 4 programas diferentes. Não, é é uma muito coisa mais estúpida. Se calhar também se calhar o SNS tem de contratar médicos, enfermeiros, anestesistas e E engenheiros engenheiros informáticos. Mas ouve, os engenheiros E de informáticos, redes, eu e de convidava-os Engenheiros de redes. Eu convidava-os aí comigo passar uma receita. Uma coisa tão simples como passar uma receita numa urgência. Tu demoras meia hora a fazer aquela porcaria. Pois lá está. É outra Meia vez. hora. Porque Aquilo é horrível. Na semana passada tivemos aqui uma pessoa de medicina geral familiar, ela estava a dizer exatamente a mesma coisa. Eu só precisava que eles estivessem um dia comigo dia. para perceber Vamos os ver aí a problemas. dificuldade. Mas imagina, eu queria que eles estivessem uma manhã comigo na enfermaria a tentar pedir raio-x e depois A uma tentar tarde... pedir, atenção, a não tentar disse a pedir. pedir, né? Yeah. E uma tarde comigo nas urgências a tentar dar alta aos doentes. Imagina, os doentes já estão em casa, eu estou a trabalhar em Lisboa, imagina, eles já estão tipo em Vila Franca de Xira, a curti-las a ver o programa da Júlia e eu ainda a tentar dar alta no sistema porque eu não consigo. Estás a ver? Epá, a sério, é maravilhoso, não é? É Surreal. Isto é uma das muitas coisas, ou seja, se tu tivesses pessoas que efetivamente passaram e trabalharam por ali e sabem quais é As que são as condições de chefia. dificuldades Claro. Yeah. e a seguir, tipo, conforme o seu trabalho e conforme a sua idade, não só a sua idade, mas conforme o seu trabalho e o Sim. seu mérito, Mérito. foram avançando, porque isto é uma coisa que também existe muito, é que não há
não há muito... Meritocracia. Não há muito meritocracia, Yeah. há mais idadocracia, estás a perceber? As pessoas tipo, vão Idadocracia ficando e velhas, maneirocracia e Basicamente. canudesocracia e tudo. vão yeah. ficando mais velhos e vão subindo em E cargos de poder. E padrinhocracia. depois chegam lá as fias, muitos deles já velhos e esqueceram. cansados, percebes? Não, velhos e cansados e já não Já, querem já não muito querem saber. saber. É um bocado isso. Mas Sim, mas nós, pronto. eu lembro que uma das nossas premissas para criar esta temporada foi ninguém ouve os médicos jovens. Mesmo na televisão, quando se fala dos problemas Yeah, é da um saúde. gajo com barba, e assim 72 é sempre anos. médicos bem velhos, tipo 50, 60 anos, que já nem se lembram bem. Tipo, o internato deles foi tipo quase antes do 25 de Abril. Tipo, não é? Já nem se lembram bem do que é que Não, está e há a médicos passar. que E é- falam bué vezes Não, porque na médicos- altura, antes do 25 de Abril não havia Serviço Nacional de Saúde. Entrevista-se muitas vezes na televisão médicos que já passaram da idade da reforma. Sim, sim. Mas isso também depende sempre dos assuntos. Imagina, se for uma coisa muito específica, por exemplo, Yeah. essas Sim, coisas mas é das preciso pandemias malta e nova ver- para se mudar as coisas para melhor, não é? Isso- Sem dúvida, mas lá está, também tu precisas de alguma abertura E também- e de, quem lá criar está, alguns, de criar alguns acessos a que esta malta que está a trabalhar e que percebe as dificuldades, que chegue, Claro. Inputs. que chegue e que consiga dar a sua perspectiva e que consiga melhorar o seu próprio trabalho, porque tu às vezes queres dar uma sugestão e bates com a cabeça na parede, não sei se Yeah. pode. Pronto, e agora para não ser só coisas más, para terminarmos em Comigo bom. é só Qual- coisas mais. Exato. O que é que tu gostas mais no teu trabalho? Opá, Se gostas, né? Se go- Epá, eu assim, eu acho que tu gostas. eu gosto do meu trabalho. Yeah. Gostas? Diz. Gosto. E o que é que gostas E mais? o que é que gostas mais? Eu vou assumir que não é os turnos 24 horas. Sim, é, Às vezes são divertidos, mas Não, mas não estás. Imagina, eu vou jantar com ela, depois no turno de 24 horas ela vai para a Margarita, tipo, preciso ir dormir. É tipo, acabou, está acabada. a meia margarita. É a Margarita está. dois golos. Eu ontem bebi um fino, caiu mal. Foi só isto. É o a minha noite foi Mal isto, bebi um ou fino. caiu mal. o fino É o nível de caiu mal. cansado. Ok, mas pronto, o que é que gostas mais? Eu gosto muito do meu trabalho e opá, lá está, eu tenho 2 meses disto, ainda não sei bem o que é, mas foi uma especialidade que eu escolhi e que até agora está a cumprir os. Corresponder às expectativas. Tá. Está a corresponder às expectativas, porque é muito uma especialidade de tu encontras aquilo que está mal ou aquilo que tu achas que está mal, vais lá e resolves. Adoro. Percebes? Tipo, Cortas. cortas, tiras, fechas, está feito. Yeah. E, e tu tens um impacto siga. muito imediato, percebes? Tu tens um impacto muito Tu vês imediato. logo a pessoa a sair 2 dias depois, ainda meio vomitada Uma, antes de dia, uma não é? funny story, mas um dia ela chegou, fomos jantar e ela chegou bem feliz. Nós perguntámos, porquê estás tão feliz? E ela, apontei uma perna pela primeira vez. É isto que os cirurgiões são, sabes? Se o senhor precisava, o senhor ia morrer naquela Yeah. noite se não tirasse a Portanto, perna. É daquelas coisas que é necessário e tu sabes que tens um impacto muito imediato na vida das pessoas. Percebes? E é- Sim, literalmente, Pá, ficas eu- sem perna, eu diria que é um impacto imediato. pronto, mas é gratificante. Portanto, Eu ainda gostas. não cheguei à parte da cirurgia oncológica, que é uma parte que a mim me fascina um bocadinho. Ainda não cheguei a isso, mas acho que foi uma das principais coisas que me levou a escolher o que eu escolhi. Ok. E lá está. É um impacto muito imediato e muito palpável, percebes? E Yeah. Mas as pessoas são bem agradecidas. são, E levam- são, depois que eu são. descobri que levam azeite e frangos e obrigado. Levam-te para dar cenas. Isso é incrível, nunca me Yeah. levaram coisas ao meu trabalho. Vai Só me trazem problemas. Já, só levam as chatices. E agora, a tua irritação? Sim. O que é Podíamos que te para trazer irrita? uma irritação. Diz-nos. Há muitas coisas que me irritam, tu sabes? Eu sei. Há muitas Podes, coisas. podes pegar onde Eu acho que a quiseres. seguir a mim e a ti, ela é a pessoa que tem mais irritações. Eu podia vir aqui só um episódio Isto inteiro não só só falar. de Mas irritações. nós vamos fazer isso. Isso vai acontecer. Vá, mas o que é Opa. que te irrita particularmente agora, neste momento, para hoje? Neste momento, para hoje, uma cena que eu acho que devia ser mais falada, a população devia estar mais sensibilizada. Pá, não comam laranjas em comboios, meu, a sério. É horrível. Juro-te, tipo. Fica tipo uma carruagem toda a cheirar a laranja, não é? E depois imagina, eu faço viagens de 3 horas. Que? E as pessoas lembram-se de comer a porra da laranja logo no primeiro, tipo, nos primeiros 100 metros. Abrem e depois tipo, estás ali. Temos aqui o único médico que 3 horas. aconselha a não consumir vitamina C, também é Pá, inesperado. consumam em casa. Como o citrinos em Mas o que é que o comboio tem Mas a o quê? ver? Irrita-te no cheiro? É o cheiro? É o cheiro. Isto é mais específico. Isto é tipo uma irritação bem específica. É do cheiro. transporte público, de um citrino em particular, porque do tu no início da comboio. viagem. Ou então ao meio da viagem, é o que estamos a chegar. É tipo, já estamos a... Ai, eu... Entro no comboio no Porto, estamos ali ainda estamos a Ainda está passar. a porta a abrir, já vou... Ainda estamos a passar no estádio do Dragão, já vai ali a abrir laranjas. Isto acontece muito mais frequentemente do que vocês acham. Mas o cheiro irrita-te. E não- Pá, irrita-me bem. Ok, é o cheiro. Irrita-me imenso, porque fico enjoada. Portanto, olha,
olhem, não sei se fazem, mas não comam laranjas no comboio. Eu acho que há uma sensibilização que é preciso ser feita Exato. na população portuguesa. a sério. Olha, esperamos que... não estou estabilidade. Mas agora faço esperamos que tenham ficado um bocadinho mais esclarecidos sobre o que é que um cirurgião faz. Mais ou menos. Não desistam do SNS. Por favor. Mas, E não comam mas não, e não comam laranjas em comboios. Olha, obrigado por teres vindo Obrigada eu. e pelo por nos convite. teres respondido às nossas perguntas. E pelo teu tempo. E depois pelo teu tempo. dos Ora é estudos. essa, obrigada eu. Até para a semana. Espero que Bom não me fim de levem a semana. sério. Não, rapaz, é que ninguém leva aqui Depois ninguém desta a irritação, sério. não. Então vá. Tchau, tchau. Até para a Obrigado, semana. Até para a semana. São coisas.